Rio de Janeiro há muita história. Nos últimos anos foram descobertos sítios arqueológicos importantíssimos para contar a história da escravidão no Brasil. E foram encontrados por acaso no meio de escavações para obras. Hoje eu vou andar por esses lugares redescobertos com a ajuda de dois historiadores. Valongo era da Pedra da Prainha, que é a pedra... O historiador Cláudio Honorato estudou o mercado de escravos do Valongo, no Rio, e nos explica como ele funcionava. O mercado era um complexo, onde você tinha as casas de compra e venda de escravos, que eram sobrados, onde em cima morava o proprietário com a sua família, no espaço embaixo ficavam os escravos, exposição, e geralmente o terreno era nos fundos da casa. Então ali eles colocavam os escravos à disposição para venda, e todos aqueles, segundo as ordens do Marquês de Lavradio, a partir de 1774, todos que quisessem comprar e vender escravos teriam que fazer nessa região. Estava proibido o comércio de escravos no centro da cidade. E o interessante, né, pelo que eu li lá no seu texto, é que eles faziam isso porque eles queriam que a cidade tivesse um ar mais europeu, né? Exato. E aí queriam transferir os negros para longe Exato. Da vista de quem acabasse de chegar, não é Exato. isso? Né? E eles vão usar como pretexto uma questão sanitária. Então eles vão alegar, né, que a presença dos negros no centro da cidade era prejudicial à saúde dos moradores e da própria cidade. Você, quando vem pesquisar, o que você sente quando anda por aqui? Não, é uma emoção muito grande estar aqui, né, saber que aqui neste local milhares e milhares de africanos desembarcaram e que ajudaram a construir o nosso país. Então esse aqui é o local de desembarque, é o cais, onde eles chegavam, e a partir daqui, aqueles que estavam aptos à venda eram levados para as diversas casas que ficavam na encosta do Morro da Conceição, do Livramento, e iam até a Gamboa. Você estudou num período específico, Perfeito. de 1700 e... me corrija. 1758 até 1831. Você tem uma ideia de quantas pessoas, quantos seres humanos foram vendidos aqui nesse espaço durante esse período estudado? Esta região do Valongo, possivelmente, ela recebeu em torno de 1 milhão de escravos. 1 milhão de escravos podem ter passado por essas pedras? Sim, por pisado nessas pedras. E é porque também eles entravam não só para virem trabalhar no Rio de Janeiro, mas para irem para o interior do país, não é isso? Corretamente. Por isso a gente diz que o Rio de Janeiro é o maior entreposto comercial. Ele é local de distribuição e redistribuição desses africanos. Então eles vão ser levados para Minas Gerais desde o período da mineração, mas depois também para a lavoura. Depois, um segundo local de atração dessa mão de obra é Campos dos Goytacazes, com a cana-de-açúcar, e a própria capitania do Rio de Janeiro, com a vinda da corte, antes da vinda da corte, com a capital do Rio de Janeiro. Todos esses acontecimentos vão demandar mais serviços de escravos. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro, né, assim como todo o Império Colonial Português, havia, né, essa cultura de que o trabalho manual era um trabalho somente de escravos. Você estava dizendo que o trabalho, qualquer trabalho, era considerado uma coisa para os escravos, que significa Exato. que tudo, o transporte, a produção, o alimento, tudo era feito por escravos? Todo o trabalho manual é feito por escravos, desde os trabalhos agrícolas, né, da agricultura, desde os trabalhos urbanos, tá, nas fábricas, nas vendas, os trabalhos de descarregar navio no porto, inclusive fazer recados. Por isso que os escravos, os pequenos, eram meninos de recado, né? Um viajante que, Charles Brand, eu acho que é esse que você cita, fala que ele falou assim, no primeiro armazém de carne humana que eu vi crianças de 12 até 8 anos, assim, né? E tinha 300 crianças num galpão. Criança também era vítima tanto da escravidão, do tráfico e de toda essa tragédia, né? Correto. O que você sente pessoalmente quando você vê um relato como esse, tão terrível?
É uma coisa deprimente você pensar, né, que os seres humanos, né, pessoas, escravizavam pessoas e que não tinham nenhum escrúpulo de fazer isso com crianças, né? Então, o depoimento dos viajantes, eles são excelentes fontes para essa região, são os que melhores detalham essa região. Então, eles dizem que as embarcações, elas traziam em torno de 40% de adultos. Então, a gente tem 60% de crianças. Nossa, tudo 60% isso? de crianças, tá? Então, é impressionante esses relatos, tá? Que 60% de uma carga de um navio de 300 a 400 escravos é muita coisa. São muitas crianças que aqui chegavam e eram comercializados, eram vendidos. E eram marcados a ferro, né? Com a marca do proprietário. Às vezes recebiam também a marca do batismo, que era a cruz da igreja. Então eram marcados a ferro como gado. Essa memória, né, foi totalmente esquecida. E agora com essa obra, né, do cais, né, quase que por acaso, porque somente os pesquisadores tinham conhecimento disso aqui, mas aqueles que estavam realizando a obra, né, os autores da obra, os engenheiros técnicos, desconheciam. Então isso vem à tona. Então acho que é muito importante, né, esse momento seja registrado, que essa história seja preservada, para que a gente possa entender que milhares e milhares de africanos que aqui chegaram, muitos morreram e que contribuíram maciçamente para a construção da nossa história, da nossa cultura, da sociedade brasileira. Qual é a sua expectativa como historiador que aconteça nesse espaço? A minha expectativa é que isso, de fato, vire um memorial, né, para homenagear esses nossos ancestrais que aqui chegaram. Existe, né, pelo lado do poder público, a Prefeitura do Rio, uma iniciativa que, de fato, preserve a memória e que conte uma história para todos aqueles cariocas e não cariocas que passarem por esse local. E se eles precisarem encobrir isso aqui novamente, o que você acha disso? Eu acho que, eu não sei qual é o projeto, mas um memorial, ele deveria deixar um espaço aqui aberto. Tá? Como seria isso, eu não sei, mas que esse espaço ficasse aberto para que as pessoas pudessem ver e visitar e saber que os nossos ancestrais pisaram por essas pedras. Aqui no número 36 da rua Pedro Ernesto, zona portuária do Rio de Janeiro, foi encontrado em 96 o cemitério dos Pretos Novos. Cemitérios de escravos existem em outros lugares, mas aqui é o único lugar onde se tem certeza nas Américas que é um cemitério de africanos recém-chegados. Esse sítio arqueológico está numa propriedade privada. Essa casa pertence a ela, Mercedes Guimarães. Foi ela que encontrou, durante a escavação para fazer a reforma na casa, os ossos, e aí teve a sensibilidade de procurar os pesquisadores e mostrar o que é isso. E aí foi se descobrindo que é uma preciosidade, uma relíquia que se abriga aqui na sua casa, né? Eu fico muito feliz que depois de 16 anos, né, de luta, de guardar essa memória, aí de repente abre o cais, né? Encontra lá o valongo, essas coisas. As histórias estão voltando. Você teve uma sabedoria de vamos preservar. Agora, também você pagou um preço por isso. A sua vida ficou de pernas pro ar, né? Fomos assim, ameaçados de desapropriação, impedidos de fazer obra, e a gente foi brigando, lutando, mas ao mesmo tempo preservando isso, né? Aí meu marido conseguiu comprar esses dois imóveis, porque é a nossa casa aqui no 36, ele comprou o 32 e o 34 em 2005. Quando ele, na cabeça dele, de fazer a garagem, ampliação da casa, do quintal, e essa aqui seria para alugar, para quando ele estiver aposentado, né? Bem, aí fundou. Agora, em vez de garagem, é o Instituto dos Pretos Novos, em vez de um lugar para alugar, é esse parte aqui. Aqui você disse que foram encontrados também. Aí é um sítio de contato. O que aconteceu? O Reinaldo Tavares é um arqueólogo, né? Então ele, dentro da pesquisa dele, é a dimensão, onde começa, onde termina esse cemitério. Então a primeira escavação interna que ele fez foi essa. Ele não encontrou o cemitério dos Pretos Novos, ou seja, daqui para trás, lá para a praça, não é o cemitério. Mas ele começou a encontrar coisas assim estranhas, como coisa de pré-história,
ferramentas de pedra, panelas indígenas e alguma coisa do século XVI de louça europeia. E ele falou, gente, isso aqui é alguma coisa estranha. Ele foi cavando. Aqui é um sítio de contato indígena com europeus. Aqui começa uma história. E depois ele cavou ali, encontrou o cemitério dos Pretos Novos e foi cavando em volta do quarteirão na rua. Daqui, dessa direção, da Rua do Propósito para a praça, ele encontrou muitas ostras. Ou seja, daqui para lá é um sambaqui. Quer dizer, daqui para lá índio e aqui negros. Negros. A história do Brasil aqui. E seu sonho o que é? O que quando você pensa no futuro desse lugar que você revelou, ajudou a revelar para o Brasil? Eu queria muito que isso aqui continuasse, melhorasse, que eu tivesse ajuda de custeio para manter isso aqui, que a gente não tem, né? É muito difícil manter isso, mas a gente vai conseguir. Mas você é guardiã aqui de um pedaço da história do Brasil. E parabéns por isso. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Júlio César Medeiros. Esse aqui é o Memorial dos Pretos Novos. Aqui era o cemitério dos Pretos Novos, descoberto recentemente e só agora que se transformou isso aqui num memorial. O Júlio César escreveu A Flor da Terra, o cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com ele para ele contar como é que era isso, o que é cemitério dos Pretos Novos. O que é, Júlio? O cemitério dos Pretos Novos, ele é um local onde os escravos recém-chegados de África eram sepultados. E ele é importante porque nesse cemitério os escravos não eram sepultados dignamente. Na verdade, a escravidão foi um sistema... Por isso que você chama de a flor da terra, né? Justamente. Porque o pessoal da época, alguns viajantes mostravam que eram assim, mais ou menos jogados, assim, né? Justamente. O Freires, que esteve aqui no Brasil, se não me engano, em 1812 até 1814, ele relata que esse cemitério aqui de escravos era um cemitério onde os escravos não eram sepultados. Eles eram deixados à flor da terra. A localização desse cemitério é bem próximo do Valongo. E a pesquisa arqueológica tem mostrado que o mar vinha até as proximidades aqui do cemitério. Então, é possível que o próprio mar, ele descoberto, as ondas do mar, pudessem descobrir os corpos. E também, por ser um terreno alagadiço, os corpos eram jogados dentro da água. Eu queria que você mostrasse isso aqui e explicasse para nós que informação isso traz para você nos seus estudos, o que isso traz de informação para o país. Durante a pesquisa, ficou constatado que o número de escravos sepultados aqui era muito grande para o espaço que nós tínhamos nesse local. De forma que o tráfico negreiro jogava cada vez mais escravos aqui como coisas, eram descartados aqui realmente como se fosse... E até mais do que vala comum, era mesmo um lugar de descarte. Mais do que uma vala comum, um descarte de corpos. E é interessante porque... Isso aí, essa montoeira, isso aqui que mostra, pelo fato de eles estarem todos juntos, assim, conectados, misturados, dentes e partes de outros corpos, né? Você vê claramente. Justamente, aqui nós temos a arcada dentária, aqui nós temos uma outra arcada dentária, e aqui nós temos um fêmur, e você observa que pela posição dos ossos, parece que são feixes de ossos, que foram colocados juntos. Em alguns casos também eles quebravam, porque alguns ossos que você está observando foram quebrados, não no momento da escavação, mas depois da morte, eles foram quebrados para que pudesse ter mais espaço. No seu estudo, você disse que isso aí era uma espécie de, vou usar a expressão, segunda morte, porque precisava não ser enterrado com o ritual adequado, para eles significava uma tragédia, até de depois da morte. A morte para o africano daquela época era um momento de passagem. Não era, na verdade, como o Ocidente entende, na questão de juízo, ou de céu ou de inferno. Para os africanos daquele momento, a morte era o momento em que eles se encontravam com seus antepassados, era um momento de festa. Mas esse momento só era uma festa se fossem seguidas as determinadas práticas de sepultamento. Ou seja, fosse um rei ou fosse uma pessoa comum de uma tribo africana, todos
eles deveriam ser enterrados. Jamais eles poderiam ser deixados assim à flor da terra. Por quê? Eles tinham medo que os restos mortais pudessem cair nas mãos dos feiticeiros. Eles acreditavam que os feiticeiros, de posse de uma unha, de um osso, mesmo de um cabelo, pudessem trazer feitiço para a própria tribo. Em segundo lugar, eles temiam isto porque eles acreditavam que os antepassados ficavam extremamente insatisfeitos com aquelas pessoas, se acaso elas não fizessem os rituais de sepultamento. Você fala lá que é o seguinte, a pessoa ficava... É como se não fizesse aquele ritual, ela não se juntava aos antepassados, não é isso? Essa é que é a ideia, então, quer dizer, essa é que era a tragédia maior. Cada vez que morre um africano, era um momento de festa, porque ele se encontraria com o seu ancestral. E nesse local da ancestralidade, nesse mundo espiritual, iria interceder pelos seus. No momento que eu não faço os rituais de sepultamento, ou seja, que eu não coloco esses escravos embaixo da terra, eu impossibilito aquele meu ente querido de se juntar aos ancestrais. E eles acreditando que, além desse meu corte, da minha linhagem, estar acontecendo nesse momento, esse ancestral que morreu, ele voltava para aterrorizar. Daí a necessidade de se cumprir todos os rituais. Chama Pretos Novos porque tinha acabado de chegar. Quer dizer, chegavam já muito doentes da travessia e morriam sem nem se integrar, né? Nesse momento, a vinda da corte de Dom João VI fez com que o Brasil passasse a ser o local mais importante da coroa portuguesa. E essa importância demandou no aumento da mão de obra. É nesse momento que nós temos a intensificação do tráfico negreiro. E esses escravos vinham para o Brasil em condições subhumanas. Geralmente, 400, 500 escravos vinham nos porões de navios. Muitos morriam durante a viagem devido aos maus tratos, devido à falta de alimentação, devido à falta de água, da ração que ele precisava para fazer esse transporte no Atlântico. Alguns deles morriam assim que faleciam no Valongo, por causa desses maus tratos que eles sofriam. Esses que morriam no Valongo, antes de serem vendidos, né, para outros senhores, para depois irem trabalhar nas lavouras, ou mesmo serem os escravos de ganho, eles eram sepultados aqui no cemitério dos Pretos Novos. Aqui que é o cemitério, né? Quer dizer, nesse lugar aqui, né, na rua Pedro Ernesto, atual... Essa aqui é a atual rua Pedro Ernesto, a antiga rua do cemitério. Ela ficou conhecida por causa do cemitério dos Pretos Novos, e essa parte aqui é o cemitério dos Pretos Novos, que já era retratado naquela região. E a nomenclatura Preto Novo está relacionada com o uso. Eu lembro a vocês que durante a escravidão, o escravo era visto como uma coisa. Então esse escravo que acabou de chegar, ele nunca tinha sido usado, e portanto ele era chamado de novo. A documentação que eu pesquisei mostrava preto novo para homens, preta nova para mulheres, moleca nova para as meninas e moleque novo e cria. Também encontramos muitas crianças que foram sepultadas aqui nesse cemitério dos Pretos Novos. E aí era cria de pé ou cria de peito, né? Que tinha uma Justamente, cria de pé ou 3 anos, mais ou menos. 3 anos, até os 2 anos a cria de peito. E eu encontro crianças aqui abaixo de 2 anos também. Porque o tráfico, ele não escolheu vítima, todos eram sacrificados. Como você pode observar nesse mapa aqui, a região da Gamboa é uma região pequena naquela época. Isso aqui é um aterro que vai ser feito depois. Mas aqui é a região que existia. E o cemitério era pequeno para a quantidade de corpos que eram sepultados. E fez com que os moradores começassem a reclamar do mau cheiro. Eu encontrei documentação na biblioteca que os moradores reclamavam que tinham comprado uma casa, uma chácara e não podiam abrir as portas por causa do mau cheiro que emanava do cemitério. E eles começam a fazer várias petições ao príncipe regente para que o cemitério mude de lugar, para que o cemitério saia do lugar. Quantos Pretos Novos foram enterrados aqui? A pesquisa que eu fiz aqui, de 1826 a 1830, mostrou que nós temos 6.000 e poucos corpos, mais precisamente 6.122 escravos sendo sepultados aqui. Nesse curto período, 1826 a 1830. E nesse pequeno espaço. Na mesma época, eu fiz uma quantificação do outro local de sepultamento, que era a Santa Casa. Naquele momento, nesse mesmo período, sepultaram apenas 2.000 corpos. Como é que se sente quando você anda por aqui e você vê isso e pensa
que aqui foram vidas tratadas dessa forma? Foi muito dramático, porque você pega as fontes, estão dizendo uma coisa que eu, quando eu trouxe para a academia, tentei trazer isso para a academia, as pessoas falavam, olha, mas não é impossível que você tenha tantos corpos assim à flor da terra. E de repente você vê a arqueologia confirmando exatamente o que a gente tinha dito através das fontes históricas e valorizando a importância da história. E outra coisa também importante é a dramaticidade do evento que foi acontecido aqui. Esses escravos foram tratados como coisas. E como nós sabemos, todos nós devemos muitas coisas, né? À nossa cultura, aos africanos. A economia, que é a minha área, sabe o quanto deve, né? Com certeza. Antonil disse que os escravos eram as mãos e os pés do Senhor, ou seja, nada do que foi feito nesse país teria sido feito se não fosse a força e o trabalho escravo. Deveria ter um acrílico aqui. Deveríamos ter aqui um acrílico para proteger a ossada, deveríamos ter também ali, tudo isso estava no projeto, mas infelizmente nós dependemos de verba. O setor público e as empresas poderiam fazer mais para preservar esse sítio histórico, você não acha? Com certeza. A cultura no Brasil, infelizmente, ela não é preservada, quer seja do negro ou mesmo das culturas indígenas. O nosso país deveria valorizar mais a nossa cultura. E essa valorização parte do incentivo econômico, do apoio econômico que essas estruturas precisam para poder se manter. Que o Estado tinha, eles faziam locais clandestinos e pagavam pessoas. Cláudio, nesse momento que o Supremo aprovou as cotas, então as cotas são consideradas constitucionais e podem ser o instrumento de todas as universidades para aumentar a inclusão, você está com mais esperança de redução das desigualdades raciais no Brasil? Sim, com certeza. Esse é um momento muito importante na nossa sociedade, no momento que as cotas são aprovadas, né? Isso chama a sociedade a discutir, né? E faz com que aqueles que não concordam, aqueles que desconhecem, possam ser esclarecidos e que esse momento propicie, com toda certeza, uma diminuição da desigualdade social no Brasil. Por mais que a gente pense, por mais que a gente ache que isso é um problema meramente econômico, o problema da discriminação social no Brasil ela é racial, ela passa pela questão racial, porque durante o período de escravidão, essas pessoas foram consideradas como inferiores. Quando você olha para frente, o que você acha que seus filhos e netos vão viver num país mais igualitário? Eu tenho bastante esperança disso, que esse nosso trabalho aqui, o trabalho de milhares e milhares de brasileiros e não brasileiros que pensam dessa forma, que nós viveremos, com certeza, nós não, nossos filhos e netos viverão num Brasil melhor. A escravidão no Brasil durou 350 anos e terminou, como todo mundo sabe, no dia 13 de maio de 1888. Mas como é que foi esse dia? Um cronista da época escreveu o seguinte: houve sol e grande sol naquele domingo de 1888 em que o Senado votou a lei que a regente sancionou. E todos saímos à rua. Sim, também eu saí. Eu, o mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta. Todos respiravam felicidade. Tudo era delírio. Verdadeiramente foi o único dia de delírio popular que me lembro ter visto. Machado de Assis. Ainda falta muito para que o Brasil consiga remover todas as cicatrizes daquele tempo. Mas realmente foi um dia importante. Faziam locais clandestinos e pagavam pessoas para tomar conta dos escravos. Então aí criou-se o mito da casa de engorda. Eles faziam isso com os traficantes.